Vamos? Simbora. Caraca, ó. Aí. Você é o primeiro convidado do estúdio novo. Começou bem. A gente tá sendo. Não, o Vitão foi o primeiro. Eu vim mas limpar a casa. Ele Eu vim limpar a casa. já chegou lá embaixo, carrega umas caixas em cima, É. tá, só que vai falar bem pertinho. Tá. Bem pertinho. Toca nós, vamos. Bora, porra. Hora Qual é a do- pauta? Qual é a hora pauta? do- É hora aquela do- pauta? É aquela pauta? de É sempre, de que a sempre? gente tinha combinado antes. Não temos. Rodolfo, Nada obrigado, combinado. cara. O Rodolfão tá vindo de uma vitória sensacional. A gente tava conversando depois da luta um pouquinho, né? E eu falei, cara, como eu fiquei feliz de Todo mundo. ver como tu ganhou bem, não se machucou. Porra, cara, cenário perfeito, né? Foi uma ótima vitória, assim. Eu fiquei muito feliz com a minha performance, do jeito que eu lutei, com a minha tranquilidade antes da luta, na semana da luta, ali no na pré-entrada, na entrada, eu tava bem tranquilo, assim, O que você acha que e fiquei fez muito satisfeito. essa diferença? Você é um cara sempre tão tenso, né, cara? A gente sempre fala você fala muito do teu mental, dos tricks que você mesmo faz com você mesmo. O que você atribui essa paz, assim, nessa nova fase? Não que eu seja um cara muito tenso, né, mas eu sinto muito, né, essa adrenalina, essa ansiedade, que todo mundo sente, mas eu acho que eu exponho mais, né, então Joga um as pouco pessoas contra, às começam... vezes, você acha, essa parada dessa... Não ligo muito de falar não, que eu falo mesmo que eu sinto, o que tá acontecendo, o que acontece comigo ali antes, muita gente sente também a mesma coisa, eu acredito que até mais que eu, só que eles não expõem Ninguém isso, né? fala, né? Mas isso acaba se tornando uma parada até chata, né? Que todo mundo fica sempre martelando em cima disso, até lá no UFC mesmo, nas entrevistas, eles sempre tocam nesse assunto. Como se eu fosse, tipo assim, o único atleta, né? Só pelo fato de eu Que você expor isso. só expõe, né? Exato. Mas foi o trabalho que eu tenho feito com a Luciana, né? Minha psicóloga. Acho que essa mudança também pro Rio me fez muito bem. Fazendo camp lá, né? Fazendo camp lá e vivendo lá. Então, acho que foi tudo mais leve, assim, pra mim. Foi tudo mais... foi um camp gostoso que eu fiz, sem aquela pressão, sem aquele estresse. Então, foi tudo perfeito. Muito Academia nova lá, treinando com o Davi, Davi é uma fera. perto da praia. Então, foi demais, uma delícia. Bom demais. Uma coisa que nego ficou meio assim quando soube que você tinha... Eu fui... Não fiquei tanto porque, como eu te conheço, sei que você vai procurar o melhor sempre, eu não tinha muita dúvida e o resultado tá aí na luta. Mas não sei se as pessoas te perguntaram ou ficaram preocupadas com isso, porque a gente sabe que a qualidade do treino aqui, né, e o foco que você consegue dar, né, sem muita distração e tal, é uma coisa. E quando você tá no Brasil, talvez você não consiga focar tanto, ou tem mais distração, mais coisa a fazer, às vezes mais compromisso, e às vezes o pessoal que está no camp com você também não é tão comprometido, porque o outro pessoal também aqui também tem mais foco, todo mundo é mais focado, todo mundo treina mais. Como é que foi essa mudança aí de você ter feito o camp? Foi bem sucedido pra cacete agora lá, mas teve uma desconfiança das pessoas quando viram que você estava vindo pro Brasil, falaram, puta, o Rodolfo agora vai ficar, o camp dele vai cair de produção, teve alguma coisa assim? Vitor, não sei, cara, mas assim, eu realmente senti um pouco isso. Na verdade, eu fui atleta a minha vida inteira no Rio de Janeiro, né? E, tipo, eu sempre mantive o foco, sempre levei muito a sério meus treinos e não vacilava. Quando dava pra eu dar meus pulos, sair final de semana, zoar com os amigos, quando dava, eu ia. Na época, solteiro, né? Então... Mas eu sempre levei, o meu treino sempre foi em primeiro lugar, as competições. E hoje, casado, com filho, a minha vida pelo menos aqui em Orlando, era treino, família, treino, família, treino, família, treino, família. Isso coisa que lá a gente conseguiu dividir um pouco, porque tinha a minha família, tinha a família da Ju, então foi bom estar perto dos nossos pais, ter o Benício próximo dos avós, próximo dos primos, da minha irmã lá também, a minha irmã mais velha que mora em Campo Grande também. Sim. Mas
Foi muito bom, cara. Foi muito bom. Eu tava morando, tô morando num lugar que eu sempre quis morar, que é ali perto da praia, no Recreio. Ah, é bom demais. Então, como eu falei, foi assim, foi um camp bem leve, cara. Foi assim, eu tava tendo uma rotina muito boa, muito tranquila e sem perder o foco. Porque meu foco continuava nos treinos, na minha luta e na minha família, entendeu? Tá, mas você tem aquela coisa, o teu camp e o teu treino acontece porque você tem os seus parceiros de treino. Aham. Os seus parceiros de treino no Rio também têm o mesmo compromisso que você? Sim. Sim? É, Então isso é lá muito na academia do Davi, Então isso é muito bom. eu tive a oportunidade de treinar com muitos caras bons, muitos atletas duros e um treino bom também, de muita qualidade. Sim. E ficou da mesma ou até melhor do que É mesmo? em Orlando, isso, assim, Pô, de material, né? E o treino de jiu-jitsu também tava muito bom pra mim, né? Jiu-jitsu lá é outra parada. Né? Em Orlando eu tinha muita dificuldade de achar, assim, treino bom de jiu-jitsu. Muita dificuldade. E lá, qualquer lugar que você vai... Tem um cara que conhece aqui em Orlando que é durinho, de repente pode dar uma ajuda, assim, um treininho, um rolinho, um jacaré. Porra. Porra, foda, né? Esse aí Chama Ronaldo ele. Vamos passar eu já ouvi falar, Caraca, bicho. Mas aí é isso, cara. Sim, aqui o treino era muito bom também na Fusion. Só que a Juliana já tava pensando, já tava querendo, já tinha conversado comigo há um tempo atrás pra ver se a gente, tipo, pra eu começar a pensar nessa possibilidade de ir pra lá. Eu tava muito resistente, eu não queria. E aí dei uma chance, fui e gostei muito. Você tinha aquela parada do treino na cabeça, tipo, não, Isso, o treino aqui nos Estados Unidos é melhor. também, isso que o Vitor falou, eu ficava com medo de chegar lá, porque uma coisa é eu estar lá antes mais novo, hoje em dia minha vida mudou, eu tô casado com filho e eu não sei como é que é, desde que o Benício nasceu a gente tava vivendo aqui, então eu não sabia, eu tava com um pouco de receio, com um pouco de medo de como seria lá, entendeu? A nossa vida lá, a nossa rotina. Mas, pô, foi tudo tranquilo. Foi tudo muito bom e... Você falou aí do treino de jiu-jitsu, né? Lá, então, Então, primeiro, você tem treinado bastante jiu-jitsu hoje em dia? Lá agora eu consegui focar mais no jiu-jitsu, porque tem mais atletas de alto nível, assim, pra eu... Entendi. Um nível muito bom pra eu treinar, né? E uma coisa que eu acho que é uma pergunta... eu tenho a minha visão, queria saber a tua. Você teve experiência várias vezes por esse tempo todo que você morou aqui, você treinou por mais ou menos que você treinasse na época da ATT e, porra, na Fusion e tal. Você treinou jiu-jitsu aqui várias vezes, você chegou até a fazer luta casada, você chegou até a fazer luta de kimono, que você lutou no Spider lá na Coreia. Foi. Então você teve treino, teve camp pra competir de jiu-jitsu. E agora como é que você vê a diferença, por exemplo, principalmente no no-gi, a diferença da qualidade de treino que você tem aqui. Eu não tô sendo específico com relação ao teu camp, o pessoal que treina contigo, Davi, todo mundo lá. Porque isso a gente sabe quão bom eles são, né? Mas, no geral, como que você vê a diferença? Você teve no John Danaher, lá com o Gordon, com o Nicholas, com aquela turma toda braba lá em Austin. Como que você vê a diferença ali do treino de grappling, de no-gi, aqui nos Estados Unidos e lá no Brasil? Então, antes a gente não tinha muito esse costume de treinar, né? Geralmente, pelo menos pelo menos eu não, né? Eu acredito que eu e a maioria dos outros atletas só lutavam no gi quando ia competir. Em época só treinavam quando ia competir. Só treinavam quando iam competir. A maior parte do tempo era treinando de kimono. Certo. E hoje, agora, com o surgimento de vários eventos sem kimono, com o crescimento que o sem kimono está tendo maior até do que de kimono aqui nos Estados Unidos, eu percebi que a maioria dos atletas lá estão treinando muito mais sem kimono. Estão focando muito mais no sem kimono. Até lá na GF Team mesmo, eu não consegui ir lá, mas conversei bastante com o Júlio sobre como estavam os treinos e todo dia tava tendo treino de manhã sem kimono. Todo dia. Coisa que, porra, não era assim. Há um tempo atrás não existia. Entendi. Então acho que essa é a diferença, né? A quantidade de vezes que o cara treina sem kimono, né? E tendo mais oportunidade de luta no gi, acaba que mais gente adere pra treinar também, pra poder
surfar essa onda, né? Porque, por exemplo, há X tempo atrás não tinha Who's Number One, não tinha o UFC Fight Pass no Gi, não tinha... A única oportunidade grande do no Gi era o ADCC. Hoje você tem a cacetada de evento aqui fora que dá oportunidade pra galera lutar no Gi. É verdade, então, acho tem que mais do que de kimono, né? Aqui muito mais. Aqui muito mais porque eu costumo falar isso, eu defendo muito esse argumento, que é o seguinte: por que o no-gi aqui desenvolve mais, né? É aquela coisa, Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Por que tem mais no-gi nos Estados Unidos? Porque tem gente do jiu-jitsu, do no-gi americano ganhando, ou tem gente do no-gi americano ganhando porque tem mais oportunidade? E eu vejo que depois que vários americanos ou não brasileiros começaram a ter muito sucesso no no-gi, o no-gi cresceu muito aqui, porque o americano, gosta de ver o americano ganhando, né? Os caras querem... Por exemplo, a gente não vê mais Fórmula 1. A gente via quando tinha Ayrton Senna, né? Você acha que o jiu-jitsu ia estar do jeito que tá aqui se não tivesse o Gordon Ryan, por exemplo? Sem dúvida nenhuma que não. Sem dúvida nenhuma que não. Eu também acho que não. Porque até os outros caras que apareceram com aquela primeira onda do Gordon Cornelius lá, esses caras sumiram já, né? Porque não tem o mesmo nível de resultado também, né? Na verdade, na minha opinião, tipo, o Rodolfo vai falar o que ele acha, mas na minha opinião, ninguém nunca mostrou tanta super... Olha só, até o Gordon, eu nunca vi ninguém com tanta superioridade no no-gi. E talvez o Roger... E nem de kimono. Então, talvez o Roger, no kimono, tenha tido uma superioridade, mas não a disparidade. Você tá falando de atleta em geral. Pra mim, você tá falando de americano. Não, de geral. De geral. Eu acho que, assim, por exemplo, o Rodolfo, N vezes campeão, mas ele tinha uma ajuda dura pra cacete. Penava às vezes pra ganhar, às vezes perdia, pouquíssimas vezes, mas perdia. Mas o Gordon enfrentou o mesmo nível de competição? Não, porque ele sempre esteve muito à frente. Ele, quando estava no mesmo nível, por exemplo, quando ele lutou com o Preguiça em 2016, que ele foi finalizado, ele não era o mesmo cara. Ele era um moleque de 80 quilos, 78 quilos, 80 quilos, magrelo. Né? Não tô tirando o mérito do Felipe de jeito nenhum. O Felipe tirou onda naquela luta ali, finalizou numa luta que era sem tempo. Entendeu? Mas eu acho que ali, inclusive, caiu a ficha do Gordon, que ele falou, meu irmão, vou ter que up my game aqui total. E eu acho, aí a maneira que eu vejo, é que não tem ninguém, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, que se dedicou tanto tempo a melhorar. Acho que ninguém teve tanta dedicação à arte ali como o Gordon teve, de melhorar tanto. E ele fazia isso aqui, ele descolada, cara. Ele descolou de todo mundo. É verdade. Ele tá 5 prateleiras acima de todo mundo, nível, pô. Me diz você, que você verdade. treinou lá com ele. Falar agora, como é que foi? Isso. Não, eu também acho a mesma coisa, exatamente isso que o Vitor falou. Ele é um cara assim que essa diferença técnica que ele atingiu de todo mundo foi assim, assustador. E em pouco tempo, não foi. Com a tua experiência, assim, de todos esses anos, o que você. Daquele treino que você deu com ele, assim, o que te surpreendeu? Se alguma coisa te surpreendeu? Me surpreendeu. Ou nada, de repente, que você fala, a gente fez um treino muitas de boa coisas lá. me surpreenderam, muitas coisas. Treinando com ele, a técnica, a parte técnica dele, a força dele, a forma que ele distribui o peso, a forma que ele se posiciona. Ele por baixo, mesmo por baixo, por cima, que é o meu jogo mais forte, eu me sentia desconfortável. E fora ali, me surpreendeu o quão educado ele é, o quão gente boa ele é com todo mundo no tatame. Você o cara não conhecia ele, né? Super simples, super atencioso. Grande, né? Grande pra caralho, né? Não forte pra cacete. Porra, cara. Muito forte, cara, muito forte. Então, me surpreendeu mesmo, assim. Foi muito legal estar com ele. Foi uma experiência muito boa com ele, com o Nicolas, com o John. Como que foi o treino com o Nicolas? Treinou com o Nicolas também? Treinei também. Já tinha treinado com ele Não, antes? Treinei não. Ele brincou comigo. Isso foi mais um treino brincadeira, Não, depois eles perceberam que eu tava ali. Eles perceberam que eu tava ali pra aprender, né? Não tava ali pra me testar ou algo do tipo. Então, eles foram super assim, cordiais comigo no treino. Qual foi o teu objetivo em ir lá? Quantos dias você ficou lá? 3 dias? 4 dias? Fiquei lá de segunda a sexta. Fiquei lá uma semana. O que você queria? Eu tinha muita vontade de treinar com o John Denner, né?
Legal. Eu sempre tive muita vontade. Já escutava falar dele há muito tempo atrás, mas ele morava em Nova York na época, não tinha como ir pra lá, né? E aí surgiu a oportunidade, encontrei ele. E eu também não conhecia ele, né? Aí surgiu a oportunidade. Na verdade, eu falei com ele no PAN aqui. E falei que fui cumprimentei ele, falei que eu era muito fã do trabalho dele, que eu tinha muita vontade de fazer um treino com ele. E aí ele agradeceu, falou que acompanhava muito o meu trabalho, que era meu fã também, e falou que as portas da academia dele estavam abertas pra mim. Aí eu falei, beleza. Que massa. Aí quando deu uma oportunidade pra eu ir, eu comprei a passagem e fui. Aí Muito conversei legal. com o Nicolas também, e aí marquei de ir lá. E foi muito legal, foi muito produtivo pra mim estar lá com eles. Legal demais. Chegaram a botar o kimono lá também? Não, era só sem kimono. Só no guia. Só no guia. O Nicolas falou que só treina lá quando vai lutar mesmo, né? E ele falou que realmente ele leva o kimono e dá pros caras treinarem. Assim, eu falei, mentira. Ele chego aqui, trago o kimono, peço pros caras botarem, aí treino com os caras e pronto. Fiz meu treino de kimono. Eu falei, caramba, cara. Mas ele é muita habilidade. Que é muito, muito bom. E deu uma vontade, não deu uma coceirinha assim no Rodolfão pra ele voltar a lutar jiu-jitsu, não? Assim, uma vontade de entrar numa lutinha casada dessa aí, de fazer um evento, de, botar o jiu-jitsu pra jogo. Porque, a gente sabe que, por mais que você esteja, né, fazendo a sua carreira no MMA, você confia muito no teu jiu-jitsu. Dá pra gente ver quando você luta o quanto que você não só depende, mas você confia no teu jiu-jitsu. Você sabe o quanto que você é superior a todo mundo que você luta no jiu-jitsu. Isso é uma coisa... No MMA, né? Não, eu digo, quando você bota jiu-jitsu ali, contra qualquer um do MMA, dá pra ver o quanto você é superior. E que você sabe, que você tá consciente disso, não é uma coisa que é por acaso. Não dá vontade de você, cara, depois de um treino desse, depois de uma semaninha dessa lá no John, de você, cara, deixa eu fazer mais uma lutinha, fazer mais algumas, talvez. Tem muita oportunidade no grappling. O que tu acha disso? De repente fazer uma lutinha. Então, aqui, Vitor, não me dava tanta vontade pelo fato de eu não ter um treino bom de sem kimono pra mim. Nem de kimono, nem sem kimono. Mas agora, indo pro Rio e vendo a realidade lá, vendo a quantidade de treino bom, aí me deu um pouco de vontade, sim, não de kimono, porque de kimono eu tenho que largar, e então fico um pouco longe do MMA. Eu não quero isso, mas fazer umas lutas sem casada, sem kimono, começou a aumentar a minha vontade, assim, de fazer esse ano. Vou te passar o contato de um cara que eu conheço. O cara casa uma luta boa. É mesmo? Não deixa que ele tem manager já. Tô a fim de mexer nisso aí. Eu vou conversar com ele, eu já falei com ele. Vou passar o contato do teu manager pra esse cara que eu conheço. Mas assim, eu também tenho consciência que não dá pra eu lutar com qualquer um, né? Tipo assim, hoje em dia, eu não quero ir lá lutar e também não quero, escolher um cara muito ruim pra lutar. Igual a gente tava mas também falando... eu sei que eu não tenho condições de lutar com um cara alto nível hoje, treinando o que eu vou treinar. Então. Porque foda o seguinte... A gente tava conversando em off lá no almoço. E eu falei, cara, por que tu não faz uma luta dessa? Igual o Glover e o Anthony Smith no Fight Pass Invitational. Pegar um cara que tá no UFC, que treina MMA e faz jiu-jitsu pra MMA, como é você agora, e fazer um lutão de grappling lá, legal pra caralho. Pegar alguém do UFC ali seria uma boa. Porque eu entendo o que o Rodolfo tá falando, porque é o seguinte, nego olha pro Rodolfo, nego pensa assim, é o campeão da DCC 2015, que arrebentou todo mundo. E não é mais aquele Rodolfo. E aí vê eu indo bem, assim, na minha luta de MMA finalizando, mas não tem como comparar os níveis. Aí nego fala, bota o Rodolfo contra o Gordo aí, já pode casar. Exatamente. E você teve uma experiência dessa que você falou que foi horrível pra você, né? Você fez uma luta casada e você já não treinava só jiu-jitsu há muito tempo, não teve? Foi com o Kainan. Com o Kainan no Who's Number One. No Who's Number One. Vou ligar pro empresário do Kainan, conheço. Conhece também? Mas assim, é difícil, não tem como você fazer igual eu fiz aí pelo dinheiro. Não faz sentido, né? Assim, mesmo treinando, já ia ser difícil. A gente falou disso, tu ficar emprestando teu nome pros caras. Não no caso do Kainan, porque o Kainan tem o nome dele, mas pro Kainan é uma vitória em cima do Rodolfo Vieira. Mas não é o mesmo Rodolfo Vieira, né? Não, sem dúvida nenhuma. Agora, na verdade, eu concordo pra cá, porque o Rodolfo hoje, ele tá fazendo a carreira dele no MMA. Então, nada mais não só justo, mas nada mais sensato
do que ele lutar contra alguém que tá fazendo a mesma carreira. Na situação dele, exatamente. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um lutador de MMA, exclusivamente de MMA, mas que tem o background de Muay Thai, e jogar ele, porra, lá na Tailândia. Lá na Tailândia, pra ser na porrada da canelada lá. Vai passar vergonha? É problema. A não ser que seja o Poatan, né? Mesmo assim, né? Também, porque não é a mesma coisa. Imagino que não, cara. Imagino que não. Imagino que não. É diferente. Mas assim, me deu vontade mesmo de voltar. Porque eu sei que eu ainda consigo lutar assim com muitos caras, né? Se eu treinar mesmo, me dedicar ali um pouquinho mais. Imagina, bicho, tá louco. Ainda dá. Mas vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se. Tem muita coisa. Imagina vai me ajudar. Imagina uma luta. Eu tava pensando, ele tá até falando disso. Imagina uma luta do Rodolfo. Nesse modelo, a gente vai ter o ADXC 3 agora, em início de março, né? Grade, o caralho, né? Então, eu acho que tem tudo a ver, cara. Eu acho que tem tudo a ver, né? Ter um atleta como o Rodolfo e outros atletas de MMA, como já aconteceu no ADXC, no 1 e no 2. Levou o Neymar, aquele menino do UFC lá. Ex-campeão do UFC também, porra. Aljamain Sterling. Aljamain Sterling. Isso. E o próprio cara que lutou com o Neymar. O Ben Henderson. Então, são lutas de 5 rounds. Ou seja, round, coisa que você tá acostumado, você tá treinando o round, de 3 minutos. Com 1 minuto de intervalo. Então é muito parecido com o que você tem hoje no MMA. Né? Ou 3 rounds ou 5 rounds. No teu caso seria 5 rounds, que você seria provavelmente main event. Mas uma luta de round dentro de um cage onde não tem arrasta pro meio, volta na posição, volta em pé, não tem. Não sai o tempo todo, para. igual no MMA. Não para a luta. É legal isso, cara. A hora que eu vi a primeira vez a regra... No intervalo é quanto? 1 minuto de intervalo. 1 minuto de descanso. Por 3 de luta. Bom demais. Mas não tem pausa. Porque a gente luta jiu-jitsu, você sabe que uma luta de 10 minutos, se você for botar no cronômetro, ela tem mais ou menos 6 minutos e meio, né? 7 no máximo. O outro tempo tipo de luta corrida, você tem menos tempo. Esse não, esse o pau come até... Esse o pau come. Acaba a hora que o round acaba. Você não consegue ter uma fluidez maior de um tempo. Muita gente torceu na linha. Você fala que é isso por causa do tempo? Porque você. Não só por causa do tempo, porque são 3 minutos. Quando eu falo pra você 3 minutos, você fala, porra, fica muito mais dinâmico, é muito pouco, cara. Não dá pra dizer. Mas se você for ver que 3 minutos sem você ter uma pausa, tipo 3 minutos no meio do tatame ou na parede, você não tem uma pausa. Você não tem volta pro meio. Você vai me dar uma queda, você vai me dar uma baiana, você vai correr comigo. Se fosse um tatame normal, eu caísse fora, parou, volta no meio. Só ali já perdeu 30 segundos amarrando faixa, respirando, não sei o quê. Bateu na grade e o pau continua comendo. Caiu no chão, continua, montou, continua. Não tem voltar no meio, não tem voltar na posição. Então são 3 minutos de luta e você não tem nenhuma pausa. Aí você tem 1 minuto de descanso. 5 vezes isso. Isso é legal pra cacete. Teve uma luta no ADXC 1, que foi até das meninas, que foi da Giovana Jara contra a Tayane Porfírio, que foi um lutaço, aliás, que a Giovana, no primeiro round, porra, cara, ela quase pegou a Tayane. E depois a Tayane veio e, porra, no gás ali, porque precisou de gás. Essa é a parte ruim, né? Quando você tá na posição boa, acaba, aí você tem que voltar e recompor e fazer de novo. A luta foi do cacete. Então, eu acho que é um modelo, de repente, de luta. Imagina, pô, o Rodolfo contra o Neymar. Que lutão que não ia ser. Dentro do cage. E a parada, acho que é a vantagem da grade também, né? Ainda mais pros dois, na verdade. Porque o Neymar também já luta. Querendo casar uma luta dura pra mim. Eu falei que não quero luta dura, cara. Pior que o Neymar, meu irmão, vou te falar, a luta dele... Mas é um cara que tá na mesma situação que você, treinando. Não, é exatamente a situação. Não, mas umas lutas assim que seria bom, né, cara? Exatamente. Do grappling. Exatamente. Ia ser irado. A gente pode fazer também um absoluto, botar ele com bochecha, né? Pô, de novo. Ia ser maneiro, né? Maluco. Ele bochecha. Pô, esse eu não conseguia ganhar nem no meu auge. Ai, caralho, muito bom, muito bom. Dá não, bochecha. Como que você acompanha, você continua acompanhando essa molecada de agora? Algumas lutas eu consigo acompanhar assim. Eu tô vendo aqui. Algumas eu consigo. Quem que cai no teu radar, assim, se tivesse que... Os caras perguntaram ontem, não foi? Tipo, top 5 sem kimono da atualidade. Sem kimono?
Sem kimono é o Gordon. Eu gosto de ver o Gordon, o Mika, Essa é a eu mesma gosto lista do que eu tô. Kainan, o Meregali. Tu acha que o Meregali já tá Sem, no sem kimono? no Tá. top 5 ali? Sem kimono? Tá, De cara. hoje? Mas eu acho que tá já. Quem mais sem kimono? Aqueles garotos lá, o Rotolo, eu acho muito bons também, sem kimono. Bom, são sinistros, não. Tem mais, falar top 5 Já foi. 2 Rotolo, Mika. Quais são os seus? Então é isso aí, cara. O Gordon, o Mika, Vitor Hugo. o Vitor Hugo. Tem o Vitor Hugo Ó, também. Gordon, Mika, Vitor Hugo. Tu encontrou eles lá em Austin? Não encontrei, não. Eu gosto muito de ver o Fabrício. O Fabrício que me chama a atenção mais dele, todo mundo vem encher o saco. Fala, o Fabrício é teu atleta. Uma porrada de cara é meu atleta. Falando do Fabrício, porque o Fabrício, ele Kainan é teu atleta. Exatamente, Kainan, outro cara. O Fabrício me impressiona porque ele, daquele tamanho, com aquele peso, sai na porrada com os caras de 100 quilos e ganha. E não é que ele ganha na estratégia, ele ganha saindo na porrada. Ele ganha trocando queda. Ele ganha tomando no braço, saindo do braço e indo pra cima. Meu irmão. Muito raçudo e muito bom. Você não tem muito... Quem que é assim também? O Tai. O Tai Rotolo também é assim. Pode botar o cara de 120 quilos na minha frente que eu vou sair na porrada com ele. Foi o Tai que ganhou o ADCC? Não, foi o Cage. Foi o Cage. Cage. Mas é que o Tai luta absoluto, ele lutou absoluto. Ele perdeu pro Meregali numa decisão. Uma decisão. Ele ganhou do Preguiça e perdeu pro Meregali. Isso, ele finalizou o Pedro Marinho. Ele ganhou do Preguiça. Esses dois são muito bons também. Ganhou do Preguiça e fez um lutão com o Meregali. Olha a chave do cara. Pedro Marinho, Preguiça e Meregali, no absoluto. Não, se bem que... Peraí. Pedro Marinho foi no peso. Pedro Marinho... Não, peraí, cara. Já tava ruim não, peraí, foi no absoluto, porque... Peraí, não é possível. Foi no absoluto ou foi no peso? O Tai perdeu de primeira no peso. Ele perdeu pro Josh Ringer. No peso, exato. Então foi no absoluto. Ele lutou com o Pedro Marinho, ele lutou com o Preguiça e lutou com o Meregali. Tá louco. Só guerra. Só roubada, meu irmão. Irado demais. Qual que é a tua previsão de descanso, de recuperação e começar a pensar em luta de novo? Então, assim que eu voltar pro Brasil, vou fazer uns exames que eu tenho que fazer mais uma ressonância no meu punho, que já tava bem ruim. Eu fiz esse camp aí bem limitado e já tô sentindo essa dor já há muito tempo. Só que ela vem piorando. Ver o que eu vou precisar fazer, se vai ter que fazer cirurgia ou não. Tem uns seminários em março que eu vou ter que fazer no Brasil. Mas já vou estar treinando. Quem quiser te chamar pra fazer um seminário, como é que faz? Não, agora... Não, parou? Não, pode entrar em contato no Instagram, mas Pelo agora Instagram? a gente fechou porque já tem muito seminário marcado. Problema bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E foram seminários que eu já tinha marcado depois da minha luta, que era pra ter acontecido em São Paulo, só que o meu oponente passou mal. Só que eu já tava com os seminários todos marcados. E aí tive que remarcar, tipo, metade. Caramba. Então eu fiz uns 12 seminários do meio de novembro até início de dezembro. E agora eu fui fazer mais uns 12 ou 13 seminários. Nordeste, caralho, né? Viajou bastante, né? Vai ser bem puxado o mês de março. Aí, então, por isso que muita gente ainda me mandando mensagem, perguntando a respeito, querendo contratar, mas... não tem como não, porque vai ser muito cansativo. Porque eu já tô com muito seminário. Esses seminários são de kimono? É tudo de kimono, Sem kimono, não. Se eu quando você chega lá sem kimono, ninguém vai contratar. Lógico que vai. Oi, tá maluco, porra. Chegar lá só ensinar katagatame. Tá bom pra caralho. Irmão, tá funcionando, a gente tá vendo, quando entrou o katagatame. Quando entrou o katagatame. E aquela coisa, katagatame é um ponto de interrogação. É igual guilhotina, né? Ou o cara é muito tipo Pedrinho. O Munhoz. Porra, botou a guilhotina, já era. Esquece. Caixão, pode cobrir com lençol, não tem mais jeito. Mandar um abraço pro Pedrinho Munhoz, meu amigão. Pedrinho é meu camarada também. Não, muito bom. Aquele moleque é sensacional. É uma posição quando muita gente bota a guilhotina e perde a posição. Muita gente bota a katagatame e perde a posição. Então, quando o Rodolfo... Muita gente. Quem não conhece o Rodolfo, quando vê ele chegando no katagatame, não tem noção, né, do que é o katagatame dele.
Esse que é o problema. Aí ele falou, não, porque essa posição ele não perde. Não. Aí eu tava vendo a luta, ele falou, porra, mas katagatame é foda. Não, aí já era, aí pode esquecer. Esse katagatame é mais apertado que banheiro de avião, bicho. Se tu não tivesse a segunda queda que você deu nele, se você não tivesse derrubado tão perto da grade, você tinha finalizado antes, não tinha? Um monte de gente ficou falando disso. Assim que eu derrubei ele a primeira vez? Foi a primeira ou foi a segunda que você botou perto do lado da grade? Acho que foi... Não, teve uma que eu fiz merda. Não, acho que foi a segunda. É porque eu derrubei a primeira, foi o single leg assim no tempo certinho. Eu entrei, derrubei, aí ele já começou a me empurrar, foi se arrastando, aí levantou. Aí eu continuei grudado, nele, aí pum, desci de novo pro double leg. Aí derrubei. Foi de double leg? Foi, acho que foi. Derrubei ele. Aí ele conseguiu levantar de novo. Eu cheguei ainda a pegar as costas dele assim, mas perdi o controle, ele levantou. E aí vem que você levanta aí eu continuei cinturado, aí desci de novo pras pernas, aí foi na hora que eu levantei ele. Aí eu levantei, só que quando eu levantei eu queria arrancar ele dali. E tirar, porque o pessoal lá do corner dele tava gritando pra caraca no meu vídeo, já tava me irritando já. E eu sem entender nada. Aí eu falei, vou tirar ele daqui de perto. Aí eu levantei ele e virei. Só que, tipo, em questão de um segundo ali, eu falei, não, vou deixar ele aqui na grade mesmo. Pum, virei e taquei ele de novo. Aí eu, caraca, por que eu fiz isso? Continuei no mesmo lugar. Porque eu tinha treinado muito aquela posição ali, porque eu sabia que ele ia virar de 4. Eu sabia que ele ia... Porque é difícil um cara que não sabe jiu-jitsu levantar sem virar de 4 apoio. É muito difícil. Sim, fazer levantar técnica ali de frente. Tipo, de frente, usando a meia, te esgrimando, é muito difícil. Então eu tinha treinado muito pegado de costa ali. Aí eu, na hora, eu botei pra baixo, mas depois eu meio que dei uma arrependida. Eu falei, caraca, dava pra jogar ele pro meio, até ir andando com ele lá pro outro lado. Mas eu vou te falar que dessa vez foi, normalmente tem muito mais emoção. Muito mais preocupação. Dessa vez mas desse jeito foi bom, foi melhor. Foi ótimo, achei muito melhor também, cara. Quero uma vez essa tensão desnecessária, pelo amor de Deus. Tu vê que a pessoa gosta de mim quando vem com essa conversa aí. Pô, cara, que luta boa, foi muito boa. Você tem que lutar assim direto, cara, se for não dar tuas lutas são horríveis assim pra mim, cara. Quase morro do coração. Pior que cara, você tá assistindo ali, você fala, não é possível, pelo amor de Deus. Foi a mesma coisa, a luta do Bochecha, cara. Aquela do Bochecha, essa última dele. Foi horrível. Porra, meu irmão, ele vai ganhar. Agora ele vai ganhar. Tudo que ela saiu. Baixo, como ele montou no cara, brother. Ele montou no cara, o cara abraçou, ele falou que começou a dar marreta. Falei, vai acabar agora a luta. Aí daqui a pouco ele levanta o cara da joelhada e toma porra. Cara, foi horrível essa Meu Deus do céu, cara. Puta merda. E o cara sujo também, porque o cara deu uns golpes legais lá, tiro de meta e o caralho, não pode. Deu, né? Não lembro disso. Deu. Foi bem foda. Deu soco na nuca. Soco na nuca pra caralho, tiro de meta. Foi bem. O Bochecha não teria ganhado a luta sem os golpes ilegais, mas o cara foi sujo. Não tô justificando, tipo, perdeu por causa daquilo, mas... depois eu vou até assistir de novo. Entendeu? Mas o cara foi bem filho da puta. Mas puta... Mas, foi uma luta. Não, foi tenso. Foi tenso. A gente tava falando esse fim de semana, um pouco disso que a gente tava falando, né? Eu tava conversando com o Rodolfo antes das lutas do UFC. E aí, o que tu acha? Não sei o quê. Pô, tu acha que o Bochinha vai ganhar? Eu falei, cara, eu acho. Será, cara? Eu falei, olha, você perguntar um negócio desse pra mim, é a mesma coisa que alguém perguntar pra mim se eu acho que o Rodolfo vai ganhar. Eu sempre acho. Eu nunca vou achar... E a parada do Bochecha é a mesma coisa, cara. Eu fiquei alucinado assistindo aquela luta, cara. Aquela foi foda, cara. Mandei mensagem pro Chato e o caralho. Eu falei, porra, esse cara aí tá não sei o que. Ele fez assim, ok. Vergonha alheia do caralho, né? Tipo, o cara falou, que bosta. Aí a fotinha dele some do WhatsApp, o cara não sabe por quê. Me bloqueia. Puta, cara. Tô brincando, não me bloqueou, mas... Quando tem cara que eu gosto, assim, que eu, tipo, você, o Paulo, o Poitin, o Turman... eu não consigo ser parcial, tá ligado? Tipo, eu falo, cara, é foda. Mas aí sentir que a gente vai perder, não aposta na gente, não. Né? Fica quieto, beleza, né? Não precisa apostar conta. Perde dinheiro, não, pelo amor de Deus. Vou lá, cara, não vou te cobrar depois, não, tá tudo certo. Pô, isso é a pior coisa, quando tu perde, aí vem gente, tipo, tu já perdeu, tá puto, tu sabe qual que é a pior coisa? Apostei em você e perdi dinheiro. O Glover falou uma vez, tava no círculo, os amigos do cara, assim, tipo, churrasco depois da luta, e um dos caras, e o Glover tinha ganhado a luta,
E um dos caras deixou escapar lá, tipo assim, falou, caralho, perdi $1.000. Ele falou, como assim? Ele falou, porra, porque o outro cara era azarão e eu apostei no outro cara. Ele falou, o quê? Puta, podia ter ficado calado, hein? Podia ter ficado sem amigo do Glover. Porque como o cara era azarão, pagava, sei lá, 3-1, o cara apostou no cara contra o Glover, cara. Porque, mas era aposta, é só pra fazer dinheiro. Ele falou, te fode, caralho, eu tô lá lutando. Mas teve uma situação dessa que se acontece comigo, foi com a Juliana. Eu ia ficar feliz. Eu lutei com o Chris Curtis, aí perdi, né? Cheguei no hotel, liguei pra Juliana. Porra, eu tinha tomado soco pra caraca, né? Minha cara dolorida demais. Liguei pra ela, e aí, meu amor, como é que você tá? Eu falei, meu amor, tô triste, né, com a derrota e tal. Podia ter lutado melhor mas tá bom, vamos pra próxima. Ela, meu amor, não, mas você lutou muito bem, olha aí como é que foi, você ficou em pé com um cara que é muito bom. Tá, beleza. Amor, tenho uma notícia pra te dar. Falei, que notícia? Fala, é ruim? Ela, postei em você. Eu. Meu amor. $10.000. Ai, meu Deus do céu. Aí eu falei, que bom, né, meu amor? Que tu apostou em mim, não apostou no cara, né? Pelo menos isso quer dizer que você confia em mim. Mas na minha cabeça, eu falei, apostou o quê? R$200, R$300? Aí eu falei, sim, ela meu amor, mas... Falei, o quê? Quanto? Você apostou quanto, meu amor? Fala. Não sei por que você tá criando esse caso todo. R$10.000. Caralho. Falei, pô, Juliana, na moral, por que tu fez isso? Me falasse antes. Tinha que ter falado antes. Se te fala antes, meu, tu antes eu tinha... o caralho. Vem cá, viado. Falei, cara, tu apostou R$10.000 em mim, Juliana. Nem eu ia apostar R$10.000 em mim, Juliana. Tá de brincadeira. Não, você eu sei que não ia, porque esse aqui, ó. Nem eu. Se você, enquanto eu treinei, enquanto me dediquei, não ia apostar, Ju. Falei pro ela, Vitor, meu amor, mas eu vi que quando você tava treinando, quando você tava bem, tava todo mundo te elogiando nos treinos. Eu falei, eu sei, mas 10 mil é muito. Todo mundo tá sempre elogiando nos treinos. Agora tá era melhor ter apostado no cara. Ai, caralho, muito bom. Aí eu não ia ficar puto, não. Mas Deus, você vai falar, apostei 10 mil no cara. Aí eu ia falar, ótimo. Perdi, pelo menos ganhou quanto? O cara é legal, tava pagando bem. Não pode, tu vai lá bacana do caralho, tá louco. Imagina. Não, mas tava ganhando pouco, pô. Caralho, cara, que engraçado, cara. Aí eu fiquei, porra, não faz mais isso não. Ela, não, pode deixar. Aí nessa ela já queria apostar. Eu falei, não faz isso. Caraca. Ó, vamos, Rodolfo tem que ir embora. A gente sequestrou o dia inteiro hoje. A gente devia ter levado o equipamento, feito a resenha lá na Não, ainda dá pra eu ficar aqui mais um tempinho. Conta. Ainda dá. Então conta pra galera aí, por que vocês atrasaram pra me encontrar? Conta aí você. Por que eu atrasei? Por que vocês atrasaram pra me encontrar no restaurante? Eu tava tomando vacina. Mas foi rápida a vacina? Não, pode contar? Pode. Não, tem que contar. Cheguei lá. Pelo menos isso, que eu fiquei esperando 40 minutos. Não sei até agora não vai passar nada pra gente, né? Não traz problema nenhum. Cheguei lá, olhei. Tá dolorido até. Olhei encontrei o Rodolfo, assim, cheguei na CVS lá pra buscar ele. Tá sentado, tá a Juliana. Fazendo exercício de respiração. Tá a Juliana aí. Tá assim. Tá a Juliana e o Benício, assim, e o Rodolfo sentado no cantinho, com cara de pouquíssimos amigos. Eu achei até que eu falei, fica até meio bolado, assim, foi, cara, só que fiz alguma coisa pro cara. E aí? Cheguei lá, o cara tá assim, ó. Tá tudo bem aí, cara? Porra, não gosto aqui não. Porra, cara, não gosto disso aqui não. Eu falei, eu também não gosto, eu te entendo, cara. E tava lá. Aí foi me cumprimentar, cara, suado, cara. Suado pra caralho. Porra, tudo isso com a injeção. Pô, Vitor, você não tem noção da minha mão. É mesmo, cara. Minha mão parece que começa a derreter, assim, em questão de segundos, cara. Eu não gosto também não, cara. Quando eu tava normal. Quando o cara chegou com a cestinha cheia de seringa, falou, vai. Eu falei, aí tem que ir, né, cara? Pô, mas tu vê que é um cara que é puro. O cara tem medo de seringa, bicho. O cara não toma nada, bicho. O cara é puro, ó, galera. Não, se um dia eu começar a teoria de vocês tem um negocinho bom pra você tomar. Hemogenia comprimido. Navar, toma cápsula. Tem um negocinho bom pra você tomar. Tem comprimido? Se tiver, eu quero. Senão eu tô fora. O cara já provou que é puro. O cara também, meu irmão,
Assim, ó. Carinhoso pra caralho, né? Sério, ele fez, só faltou ele fazer assim. Mas porra, tu vai... Porra! Mas tu vai na CVS fazer essa porra, cara. Vai numa clínica. Mas a CVS era mais pertinho ali. Não, mas na CVS é foda, meu. CVS os caras jogam o dardo, meu. Porra, não, eu tomei de Igual hepatite, tomei antitetânica e de, sei lá, Meu irmão, igual quando fui tomar vacina na... Measles, né? Sei lá. Measles, acho que é measles, sarampo, né? Meu irmão, igual quando fui tomar vacina na Eu pandemia pra poder peguei viajar. catapora, pô, mas deu no exame que eu não tinha. Caralho, sério? Pô, mas tá bom, eu tinha que tomar 5, aí fiz o exame, tive que tomar só 3, eu falei... A gente tava em Nova York, tinha um centro de controle de não sei das quantas, que quando começaram a vacinar a gente pra caralho, a gente tava viagem marcada, sem vacina, não viaja. Eu falei, essa porra e foda-se, vai ficar sem viajar? Aí tu entra lá, parecia filme de terror. Você tá numa tenda, assim, com gente do exército em volta, e a carinhosa vai lá dar vacina em você. Só porradão. Não, tu entra, tu senta, ela passa o paninho e pau, e próximo, e vai. É horrível. Opa, 150 mil vacinas por dia. Mas não é injeção, não. Peraí, deixa eu respirar. Aí tu faz assim e já deu a vacina. Pavor. Qualquer uma. Eu odeio quando eu vou em algum fisioterapeuta, ele diz, o que você acha de acupuntura? Eu falei, não vai não. Também, mas eu não gosto também não. Ó, eu tenho medo e não funciona em mim. Não funciona. Pra mim é a mesma coisa. Eu acho que eu fico tão tenso com a porra da agulhada que é aí que não funciona mesmo. Mas a acupuntura funciona, na verdade? Tu também não gosta, não? Eu odeio, mas é o seguinte... E quando faz assim, ó? Calma aí. Mexe a agulha lá dentro. Não, pelo amor de Deus. Não, e bota aquele negócio que esquenta também, acende aquele negócio. Vem pior ainda. Bota choque, porra. O copinho que suga uma chupetinha, igual uma chupetinha. Não, o copinho é de boa. Pra que serve aquela porra lá? Eu não sei. Por nada, pra ficar os redondinhos nas costas. Não, isso daí pra você mostrar que fez. Então, você vê os caras lá na luta com os redondinhos nas costas. Mas aquele é gostoso, hein? Aquele é gostoso. Mas... A acupuntura não sou fã, não. Eu tava com uma dor aqui no ombro. Passou? Não. Acupuntura, meu irmão, eu já não falo me que resolve. não funciona pra mim. Eu falei, até com chinês eu já fiz, não funciona. Eu também não gosto. Eu fico mais tenso do que é horrível, cara. Mete o cotovelo aí, pode pisar em mim, com calcanhar. Não, o cara, pode que o cara enfia. Cara. E às vezes, meu irmão, o cara uma vez fez acupuntura na sola do meu pé, cara. Nossa. Espetou a sola do meu pé, meu irmão. E a dor? Dói pra caralho, não dói? Pra caralho, meu irmão! Porra, na sola do pé. Não, porque aqui são os órgãos e tal. Eu falei, meu irmão, deixa no órgão fudido. Me deixa com hepatite, deixa essa merda aí. Não, se espetar aqui é o coração. Eu falei, não, espeta no coração, então, na sola do pé. Não. Tem mais músculo. Porra, tá louco, meu. Odeio. Ai, caramba. E a agulha, cara, a agulha, não sei de onde vem esse trauma, não. O que tu faz de preparação física? De preparação física? Da tua rotina, assim, pra ficar no shape, puxa ferro pra caralho. Como é que tu faz? O que você faz a preparação... pra manter o seu físico, caralho, a gente tava falando de agulha do nada. Porque eu fiquei pensando nessa... Que é anabolizante, né? De treino, Não, eu faço preparação física. Hoje eu tô fazendo preparação física com o Alex Souto-Maior lá no Rio. Eu conheço ele. Tu conhece ele? Conheço. Então... tô gostando pra caramba do trabalho que ele tem feito comigo. Pô, ele é show, cara, é sensacional. Trabalho bem direcionado, assim, pra mim, porque eu não sou aquele tipo de cara que gosta e também não preciso ficar levantando muito peso, cara. Não gosto e sinto que não preciso. E a gente fez um trabalho, assim, de muita... se tu vê o treino, você nem acredita, assim. E ele treino bem tranquilo. Eu perguntei de preparação porque a gente tá falando de recuperação, né? E rola toda uma... Sim, mas o trabalho todo dele é baseado em estabilidade, em mobilidade. Claro, tinha horas que a gente levantava um pouco mais de peso, mas nada assim pra me matar. E foi ótimo, cara. Assim, eu passei o tempo inteiro bem, me sentindo forte pra caramba, bem estável, bem rápido, com explosão boa, não travei em nenhum momento. Todas as vezes que eu botava muito peso, dava alguma merda no meu quadril, na minha lombar. Porque eu tenho um desvio no quadril, até meu agachamento, assim, eu fazendo, eu não consigo descer alinhadinho. Então, se eu boto um pouco a mais de peso, desço e faço 1, 2 repetições desviando um pouco, já... Caraca. O Rodolfo tem uma parada nas costas, meu irmão. É impressionante. Ele me ensinou eu faço até hoje aquela porra. Sério. Faço até hoje, cara.
que é alinhar os ombros, botar a mão pra trás. Esse cara me ensinou uma parada, meu, falou, não, fica... Ele me botou deitado, ele me botou assim com a perna na parede. Depois eu vou te atualizar um outro agora. Pelo amor, mas aquilo ali... Agora que eu... Tem um tipo, melhor. de um tempo pra cá, eu passei a... Porque na primeira vez que eu fiz contigo, meu irmão, eu achei que eu fosse morrer. Uma dor. Não, eu suava, como se tivesse corrido a maratona, meu, não, de mas dor. é que tu é brabo, você ficou um maior tempão aquele dia. Mas não foi muito, eu fiquei porque você tava olhando. Eu sei. Senão eu tinha ido embora. Pode ter certeza que eu tinha... Meu irmão, esse cara me botou numa posição... Ele me botou numa posição, assim, deitado, com a perna pra cima, e depois falou, agora você vai voltar, vai ficar deitado, estica o pé, me arrumou inteiro assim, botou meu braço todo pra cima, o ombro todo esticado, pra trás, e falou, agora fica aí. E é uma posição boba, assim, tu joga o braço pra trás, fica ali, não é pra doer. Não, mas aí tem aquela parada de você encostar a lombar e tal, ele falou assim, você vai manter a respiração, você ficar com a lombar encostada. Aí eu falei, beleza, me botou, você falou, agora você fica aí. Eu falei, quanto tempo? Ele ficou, cara, tipo 1 hora. Caralho. Tem noção do que é ficar 1 hora com o braço levantado? Ele fica mais. Ele fica mais. A Baby é a mesma coisa. A tua irmã tinha falado que fazia isso também. A Baby também? Ela falou, começou a fazer, mas depois parou. Mas ela falou que ficava um tempão também. Falei, meu irmão, é desesperador. Não passa. O tempo não passa. E suava, bicho, suava. 1 hora é muito tempo. Meu irmão, e o Rodolfo... Aí o Rodolfo ia lá, foi falar na academia, lá ela faz esporte. Daqui a pouco o Rodolfo ia lá na frente, daqui a pouco ele voltava. E aí, tá tudo bem aí? Eu suando, meu irmão. Falei, cara, que perrengue, mas tu cara. Faz? Cara, eu faço assim, tipo, 2 vezes por semana. Depois eu vou te mostrar um mas outro 1 hora? Melhor. Não faço 1 hora, eu faço tipo 35 minutos. Caralho, mesmo assim. Porque eu demoro 5 minutos pra me arrumar, e aí fico meia hora sem me mexer. Mas como tá a sua... Mostra, não, melhorou muito, cara. Melhorou muito. Assim, eu acredito. Vou mostrar aqui. Não, aqui não cabe. Não, é deitado. Deita no chão, estica o braço e... Mas sabe por quê? Naquela época, eu tava sem malhar há 10 anos. Desde que eu me mudei pros Estados Unidos, eu parei de malhar. Não fazia mais ferro, só fazia jiu-jitsu. Difícil de acreditar, né? Não, zero, não fazia nada. A carcaça do bicho. Mas sempre foi. Eu sempre fui pesado. Né? E aí... Você tem medo de tomar injeção também? Não, nenhuma. Nenhum medo. Eu, na verdade, perdi o medo há 4 anos atrás. De 4 anos pra cá, acho tranquilo. Depois que eu descobri que minha testosterona tá baixa. Perdi o medo. Casado há 20 anos, bicho. Se a testosterona ficar baixa, já era. Foda. Então, quando você fez aquela parada comigo lá da postura, as minhas costas, eu sentia a mesma coisa que você, cara. Eu dava um treino, passava 2 dias, meu irmão, sem conseguir, tipo, acordava todo ferrado, eu não conseguia me ensaboar tomando banho, era uma merda. E aí eu comecei a fazer aquilo ali, senti um alívio, mas eu sentia que eu tinha que voltar a malhar. Eu passei mais um tempo, eu voltei a malhar agora, tem 3 meses. Caramba. Aí eu contratei um treinador e tô malhando todo dia com o cara, meu irmão, e continuei com a postura ali, meu irmão, minha lombar é outra parada hoje. O seu problema era na cervical, não era? Cervical e lombar. Cervical e lombar. Eu não tenho problema de quadril, igual você tem. Entendi. Eu tenho problema de lombar, tipo L5, S1, eu tenho uma hérnia grande ali, e tenho 3 hérnias cervicais. Caraca. De 20 anos atrás, que eu machuquei, 23 anos atrás. Que eu machuquei feio, fiquei sem me mexer, e o cacete, foi uma parada horrível. Depois me lembra que eu vou te mostrar um melhor ainda. Não, eu quero, cara. Não faço mais aquele não, que eu tava perdendo muito tempo. Aí eu tive que achar uma maneira de otimizar. Eu faço meia hora. Aí eu juntei esse alongamento que eu aprendi com fogo. Eu tava falando isso aqui, porque daqui a pouco, quando acabar aqui, o que vai ter de gente... mil mensagens, um monte de gente que tá com... Por isso que eu já falei, foi mostra, me mandando mensagem. Porque pelo menos já li aí eu juntei com um que a minha fisioterapeuta me ensinou e juntei os dois. É o da parede? Você me falou da parede. Da parede. E você me falou esse da parede. Eu não fiz, não. Pô, muito bom, muito bom. Eu tenho que fazer isso aí. Você tem algum vídeo de você fazendo essa porra? Não, porque tá doido. Como é que eu vou fazer vídeo mostrando exercícios assim? Eu já nem de posição, aqui no cantinho da tela. Nem de posição de jiu-jitsu, que é uma coisa que eu domino. Eu faço vídeo, imagina. Irmão, vou te falar, sofrimento. Eu fico meia hora hoje, porra, porque eu sou teimoso, cara. Porque pra ficar mais, eu teria que ter alguém me segurando. Tem uma hora que você fala, não aguento mais, sai daqui. Mas você não fica mais dolorido? Assim, não, muito. Como eu ficava, nem de perto. Mas eu acho que melhorou muito depois eu vou dar uma olhada. Sim, também. Eu voltei a fazer agachamento, a fazer, terra. Isso fortaleceu a minha lombar pra cá. Porque aquilo tava fortalecendo a lombar de forma... Não, aquilo não fortalece. Não, Esse alongamento, ele é pra meio que descomprimir a lombar. Mas sabe uma coisa que eu senti, cara? Que a minha musculatura profunda
Se era uma coisa que eu sentia que era fraca. Fraca, E aí eu acho que ali, mal ou bem, eu faço uma contração. Geralmente o nosso core é fraco, É né? fraco. A gente pensa que é forte, mas não, é fraco. porra nenhuma. Né? Não, e você olha a placa de abdômen, acho que é forte, mas não é lá dentro. Eu acho que aquilo melhorou lá dentro. E agora eu tô melhorando a parte de fora. Então tá bem presa a minha lombar. Eu fico... Pô, se eu ficar desse jeito que eu tô aqui, sentado todo torto assim, por meia hora, eu não consegui levantar da cadeira. Hoje eu tô me sentindo ótimo. Caramba. Tranquilo. Dirigi 3 horas pra cá, tranquilo, sem problema nenhum. Mas na próxima eu vou ter que ir pra lá, tu já veio 2, né? Não tem problema. Meu irmão, Tu já veio tranquilo. 2, né? Eu, pra mim não é Eu problema. vou marcar não. com o Jacaré semana que vem, aí tu desce aqui de novo. Já muda direto mesmo, né? Já tá abusando. Não, a gente alterna. Marcando na fogo de chão, tá tudo certo. Não, a gente pode fazer um pit stop lá. Ou não, mas a próxima vez vai ser aqui depois do fogo de chão, porque vindo da fogo de chão pra cá... Tu fica bodeado. A gente fez a mesma coisa da outra vez. A gente foi comer primeiro e ficou não faço morrendo durante o podcast. Cara, sabe uma coisa? A gente tava falando negócio de anabolizante e tal. Sabe uma coisa que eu uso testosterona há 4 anos. Por isso foi um negócio de 4 anos. Eu, há 4 anos atrás, quando eu fui no... Desculpa. Você aplica você mesmo? Eu ou você... aplico em mim mesmo. Aonde? Na bunda? Não, no braço ou na coxa. Na coxa? Caralho. Cara, eu tava aplicando na barriga. Me dá pânico essa porra. Na barriga? Mas tem que ser no músculo, é intramuscular. Tu tá aplicando o quê? Testosterona. Mas eu parei porque eu não dou conta. Eu morro de medo de agulha, cara. Não, é tranquilo. Mas na coxa não dói? Dói muito pouco, cara. É suficiente. Dói o Qual é a suficiente pra você fazer. agulha igual de insulina? Não, tu não pode fazer parte dessa conversa, né? Tá. Não tem mais usada, Ô, falar em não tem mais usada, você já foi testado pela empresa nova? Já, pô, lá antes da luta. Mesma coisa? Não, mas dessa vez foi diferente? antes da luta, né? Na usada eles estavam sempre com frequência, mas eu não sei então, como mas é que antes vai da ser luta ainda, porque pode eu ter tô no sido a Brasil comissão também. atlética. Não, foi essa Como é nova. que chama? Não sei. Puta, Eu esqueci o nome. Free Sports, alguma coisa assim. Drug Free. Drug Free Sports, sim. Mas de procedimento assim, Já, não muda porra nenhuma, né? já cheguei no ginásio, já lá com os caras, vamos no banheiro. Ó, tá vendo isso aí, ó? O Rodolfo acabou de dar uma bucejada. Ia falar isso agora, dar uma bucejada ferrada. Depois que eu nivelei a testosterona, isso aí acabou. Bocejada? Mentira. Tipo, no meio da tarde, não tem. Ó, uma coisa que eu notei hoje. Sono? Cara, Fala aqui, ó. Fala no a microfone. coisa mais importante, a coisa que mais me. Não, você tá ligado que, ó, o Rodolfo, a gente tá conversando os três aqui. Então isso quer dizer que minha testosterona tá baixa, é isso? Ele tá de Não costa pra quer câmera. dizer isso, mas é uma das coisas Mas que. provavelmente tá, porque você tá vindo de camp, de luta. luta. Uma Não. das coisas que os hormônios nivelados causam é esse estado de foco e prontidão, você fica muito melhor, entendeu? E a coisa que mais me chama... Hoje, por exemplo, uma coisa que eu notei na vinda. Toda vez que eu fazia essa viagem pra Orlando, principalmente sozinho, cara, eu tinha que parar, às vezes, cara, porque eu tava... Tipo, Café, Red Bull. não, era mais, assim, o café Red Bull pra mim não resolve muito. Porque eu continuo meio ferrado e assim, o olho fica aberto, mas eu tô cansado, eu canso muito rápido dirigindo. E isso não acontece mais. Eu vim hoje, cara, eu acordei, tomei café e vim embora. E, meu irmão, não parei nem pra mijar. Fui direto, 3 horas. E, cara, ligado. Chegou primeiro que a gente na churrascaria. Bem primeiro, né? Fiquei ligado, cara. Ligado o tempo todo. Eu falei, cara, pô, primeira viagem de 3 horas que eu faço sem parar, que eu não dei uma piscadela, assim. Caramba. Absolutamente nada. E vou voltar daqui tranquilo. Porque é impressionante, cara. Mas quando você tem o balanço hormonal organizado, você fica outro cara. E eu não comecei a fazer, a organizar a minha parte hormonal por conta de desempenho ou performance. Eu não sou atleta há muito tempo, né? Mas é por conta de qualidade de vida mesmo, né? Quando eu fui no médico há 4 anos, em 2020, logo quando começou a pandemia, eu fui no médico em fevereiro, o cara falou, meu irmão, não é só tua testosterona não, você tá todo ferrado, todo errado. E aí o cara me organizou e começou com uma dosagem, maior até do que o que eu uso hoje, porque tinha que tirar do lugar. Tava em quanto, seu texto? 280. Caraca. Que não é muito, assim, não é certo. A minha tava 400 agora, Pois é. 2 meses atrás. Mas você é atleta, o atleta, ainda mais com o ritmo de treino que você tem, que é diferente do meu, realmente, porque quem treina muito, a testosterona cai muito mais rápido, né? Mas ao mesmo tempo, por causa da minha idade, eu tenho 48 hoje, eu continuo treinando muito mais do que eu deveria, vamos colocar assim. Não tá tão baixa. Não tava tão baixa assim, se for levar em consideração que você faz a tua idade. Mas tava muito baixa a ponto de eu perder o rendimento em
tudo. Tipo, de eu não conseguir focar por muito tempo, eu dirigir, ficar morto com 1 hora de direção, sabe? Tudo isso ficava meio assim. Libido não era uma coisa que me atrapalhava, nunca tive problema, e também não achei que melhorou pra caramba depois, porque não era ruim, era normal, não era o ator pornô, nunca fui, mas também não era o broxa, né? Tranquilo. Tranquilo. Agora, essa parte de foco, essa parte de atenção, de disposição de fazer as coisas, de, porra, você tá sempre pronto. Essa do foco e atenção eu nunca tinha visto. Impressionante, cara. Isso, e foi de, tipo, 2 anos depois. Porque como eu fui fazendo o acerto hormonal ali, né, o reequilíbrio, até equilibrar tudo, demorou uns 2 anos, cara. Caralho. Não foi da noite pro dia, não foi. Com 6 meses, não tava bom ainda. Sim. Né? E aí o teu corpo tem que readaptar à realidade hormonal nova. Porque eu tava ferrado há um tempo. Então o teu corpo meio que acostuma. E com a vinda pra cá me chamou a atenção. Eu falei, caraca, eu tô zero. Tô zero. Cheguei, aí eu esperei vocês um pouco, aí comemos. Foi a primeira viagem que você fez assim? Tipo, não, eu fiz, só que eu notei hoje. Tu só prestou eu prestei atenção hoje. Eu falei, cara, meu irmão, não senti nada. Nenhuma piscadela, nenhuma vontade de ir no banheiro, nenhuma vontade de tomar alguma coisa, nada. Achei do cacete isso, cara. Vou pegar umas dicas com você de agulha, cara, porque eu acho que eu tava usando a agulha errada, alguma coisa que me dava. Eu parei com 3 semanas, eu sentia uma diferença, eu já tava à disposição, tu fica mais. Falei, caralho, essa porra tá começando a funcionar. Cara, só que era um desespero pra eu aplicar essa porra, que eu perdi o tesão de usar. Falei, não vou fazer essa porra. Engraçado, se eu tivesse na barriga. Eu tenho medo, cara. Eu tenho pânico. E eu mesmo me aplico. Na barriga não eu dói. achava que era GH. Não, GH eu usei. Não, mas errado, não. Meu Tu primeiro pode ano e aplicar meio. na barriga. Tu pode aplicar na testosterona? Pode. Eu acho que pode também, porque na bula vem que entra muscular. Mas tu pode. Eu chequei, o médico que me receitou falou, não, pode e tal. E não dói absolutamente nada. Tu não sente nada. Só que, cara, só de segurar o negócio na mão. Enfiar aqui. Eu não tenho problema nenhum, cara. Eu chego, meto o pé na pia assim, passo o alquinho, na coxa e mando pra dentro, Quero tiro. a medida da agulha que tu usa, pra eu comprar igual. Mas, pô, bem tranquilo, cara. Eu comprava fininha, eu comprava com a agulha de diabetes. Mas esse problema é puxar. Demora pra caramba pra você puxar, porque é meio oleoso. Só que ela não dói nada. Não, essa diabetes, essa é a... É aquelas agulhinhas de insulina. A de insulina é pequenininha. Tu nem sente com a porra. Eu tenho tanto medo de agulha que eu comprei a mais fina possível. Eu usava essa pra tirar sangue da orelha. Aí tu fica assim, ó, tu enfia no negocinho lá, vira de ponta cabeça e puxa e fica segurando lá. Muito tempo. Pra cair 3 gotas. Você vê, a minha eu puxo, eu tomo meio ml, né? Eu puxo em 5 segundos. O que é o normal. Resumindo, tu não vai gostar da agulha dele. Fudeu, né? Mas ela é maiorzinha. É maiorzinha, mas funciona. Vamos, tu tem que ir embora, né? Tu vai dar aula 6, não é isso? 6. Então vamos vazar, vai. São 5h20. Então. Teremos Rodolfo Vieira lutando grappling. Atenção, hein? Caralho! Porra, quero ver. Que isso, meu irmão. Me convida que eu vou junto. Não sendo contra mim, eu acho do caralho. Rodolfão, obrigado de coração. Obrigado a você, Rafa. Valeu, Rafa. Valeu, Vitor. Foi muito bom. Sou teu fã, não esconde ninguém. Primeira vez que eu gravo com o Vitor. A gente só tinha gravado... Só 10-0. 10-0. 10-0. Foi 10-0 com o Rodolfo. Foi um dos melhores. Sério? Foi um dos melhores. Legal pra caralho. Então... Valeu, Rafa. Boa. Junto, obrigado. E é isso. Até a próxima. Valeu. Temos semana aí, temos bastante análise, né? Pra caralho, né? Terça-feira que vem falar a gente vai tá cheio. Esse fim de semana tá cheio, já tem... Terça-feira que vem diretamente do Rio de Janeiro. Caraca, esse é o programa que a gente grava toda semana. A Hora do Jiu Jitsu. Gente, obrigado. Vamos. Valeu. Valeu, Rafa.